Oi, eu sou Luiz Mandetta e se entender por que a maioria dos casamentos terminam é um foco para você. Fica por aqui que eu quero conversar sobre isso com você hoje. Você acredita que em 2024, 60% dos casamentos terminaram em divórcio? Esse número pode parecer uma normalidade, né? Você conhece muita gente que casou e que se separou e isso vai ficando normal no nosso dia a dia, mas na verdade não é normal, é comum, mas não é normal. O normal seria, porque é atributo do casamento, né? O sol esquenta, o sol ilumina e o casamento é feito para durar para sempre. Então aquela frase que as pessoas falam, mas não é que deu errado, deu certo enquanto durou. Não, deu errado. Deu errado porque o atributo do casamento é a sua duração até a eternidade. Que aquelas duas pessoas estejam vivas. Então entenda que terminar um casamento pode ser a necessidade de uma porcentagem muito baixa. Todos os casamentos têm que continuar para sempre? Não. Alguns precisam terminar imediatamente, para ontem. Alguns casamentos precisam finalizar, mas a maioria, 60%, tem alguma coisa muito errada aí. Tem algumas coisas que a gente pode relacionar como causa dessa normalidade, entre elas o cenário que a gente vive hoje, que as pessoas têm um pouco menos de tolerância para a frustração, para não ter os seus desejos atendidos e ao mesmo tempo são utópicas, idealistas ao ponto de imaginar que relacionamento e casamento é feito para atender todas as expectativas e os desejos, e a gente sabe que não é isso. Uma das funções do casamento é para que um seja porto seguro para o outro, para melhorar a vida do outro, para ser ponte de desenvolvimento do outro, e quando você escolhe bem, vale muito a pena fazer esse caminho de entrega. Agora é claro que um monte de gente vai falar assim, não tá valendo a pena fazer isso porque eu faço e o outro não faz nada. Então vale a pena você também se questionar se você escolheu bem e o que você pode mudar para que isso não volte a acontecer na sua vida, ou se você também não está sendo imediatista demais esperando uma resposta rápida para algo que pode ser muito demorado, como o desenvolvimento da outra pessoa. Mas, assim, uma das coisas que eu vejo atendendo pessoas há mais de 20 anos e especificamente há 10 anos com o Enneagrama, uma das causas que eu vejo para esse número enorme de divórcios é a pessoa não se conhecer profundamente e não saber como o outro funciona. Mesmo estando juntos, às vezes tem casais que casaram depois de 6 anos de namoro, ou que finalizaram o casamento depois de 20 anos casado. Vai falar que eles não se conheciam? Se conheciam, né? Conheciam ali como é que o outro ficava com raiva, como é que o outro, o dia que ele estava mais nervoso ou menos, o dia que a mulher estava mais estressada. Tudo isso a gente conhece, né? Mas conhecer as profundezas é só para quem tem tempo de reflexão e uma habilidade em conhecer o outro de forma a entender o cérebro do outro. Aqui entra o Enneagrama. O Enneagrama é uma sabedoria milenar que vai explicar como cada um dos 9 tipos encararam as primeiras interpretações de infância e como eles formaram personalidade para vir para a vida. Tem gente que vem muito perfeccionista, muito certinho, muito com reta intenção, que não gosta de perder tempo, não gosta de ser tratado como, visto como irresponsável, tem pavor de errar. Tem gente que vem expansivo, tem gente que vem sendo a alegria de todo mundo, tem gente que vem olhando para o que o outro precisa, tem gente que vem mais individualista, Eu digo, vem assim, forma a personalidade para encarar a vida de cada forma, muito de acordo com os traumas de infância. Tem gente que tem pânico de invasão de privacidade, que adora e que precisa carregar a bateria depois de uma interação social. E tem gente que ama festa e ama gente junta e juntar as turmas. Tudo isso muitas vezes a gente acha que sabe. Mas uma das provas que a maioria das pessoas não sabe é esse número de divórcio. E uma das provas que a maioria das pessoas não sabe como é que profundamente o outro funciona é o nível que a gente tem de conflito com as pessoas ao nosso redor. Imagina que incrível você saber quais são os medos, as aversões, as motivações mais profundas, mais íntimas, como aquela pessoa fica com raiva através de conhecer o tipo do Enneagrama da sua esposa, do seu marido. Isso faz com que a vida mude completamente e você não faça parte desse grupo de pessoas que ou se separaram ou vão se separar. É bem comum eu receber pessoas aqui nos meus atendimentos individuais, nas aulas que eu dou, com um nível de expectativa e de reclamação do parceiro muito irreal, fazendo com que ela entenda que o casamento é um foco muito mais de angústia e de frustrações do que de alegria e de apoio, como deveria ser. E a gente muda isso quando a gente muda a nossa maneira de ser. Não que você vá ser submissa e abaixar a cabeça para tudo e não dizer não nunca, mas vai aprender a falar a língua daquela pessoa. Uma esposa que tende a ser muito doadora e que só quer que todo mundo fique bem o tempo todo, pode estar escondendo um ressentimento muito grande, que vai virar uma doença, que vai virar uma
psicopatologia, porque ninguém vive bem quando tem segredos. Uma das piores coisas é ter vida dupla, sabe? Pensar uma coisa, falar outra, viver uma coisa de dia e, né, quando coloca a cabeça no travesseiro, saber que aquilo não é verdade, sabe que aquilo não é uma realidade. Então essas coisas elas vão adoecendo a gente fisicamente e psicologicamente. Saber exatamente quais são os seus limites, como você funciona e saber isso do seu marido, da sua esposa, vai fazer com que você não entre nessa estatística. Conheça o seu tipo de enneagrama e o tipo de enneagrama do seu marido, da sua esposa e venha para a porcentagem de pessoas que entendem que o relacionamento é fonte de alegria, é fonte de impulsionamento e não de angústia. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com as pessoas que são importantes para você e se olhar para o seu relacionamento de forma saudável, for um foco, me siga no canal porque eu tenho muitos materiais sobre isso. São um dos focos do meu trabalho porque eu sei que o desenvolvimento humano se passa muito em como nós estamos nos nossos relacionamentos mais íntimos. E me conte aqui nos comentários qual é a importância do seu casamento na sua vida.